está lá a Hara com praticamente 27%, o Cast com 24%, aí tem Paris, Mattei, Kaiser e outros menos relevantes, mas todos esses praticamente já também declaram apoio ao Cast. Olha, vale a pena uma breve introdução sobre o Chile, porque o Chile é um país muito importante, bem diferente, vamos dizer assim, do resto dos países da América Latina, principalmente depois do fenômeno lá no início dos anos 70 da eleição do Allende, que era um socialista que foi eleito naquele país e depois foi derrubado em 73, então por uma junta militar e com apoio dos Estados Unidos, num regime de Guerra Fria. Então a história do Chile ficou muito marcada e até hoje marcada pelo período posterior a Allende, que foi o período do Pinochet. O Pinochet foi um general que tocou o país durante bons anos e depois ele realizou a tal da transição, essas transições que a gente inclusive debateu agora sobre Venezuela. O estudo das transições na América Latina é um estudo clássico das escolas brasileiras e americanas, inclusive. Você pega o caso chileno, é um daqueles casos de transição negociada, né? Transição lenta, como foi a brasileira, como foi a espanhola, negociada e com períodos longos de negociação, contrário de Argentina, por exemplo, ou Portugal, ou Grécia, que tiveram rupturas institucionais. Então, e eleições diretas depois de uma falência de um sistema. O caso chileno é um dos mais longos. E o fantasma de Pinochet está vivo até hoje. Ele ficou na transição, depois dos governos, ele ganhou uma senadoria, né? Um senador vitalício, que deixou ele durante quase até o final do século XX como senador e quase intocável. Então a cicatriz chilena está aberta até hoje. É muito impressionante como as eleições chilenas são sempre duras e as manifestações são sempre meio violentas. A esquerda chilena é bem radical e não é diferente do que está acontecendo agora. A gente está vendo um regime, ou um governo Boric, que é um governo de esquerda, que não entregou, como é... Vamos discutir número, né? Porque a gente fica essa coisa das opiniões. Vamos falar de número. Não entregou. O governo Pinheira, que era anterior a Boric, pegou a pandemia, teve números mais ou menos, porque realmente com pandemia você não pode comparar com sem pandemia, e o nosso amigo sem pandemia entregou números tão ruins quanto, e a alegação dele é que o governo anterior entregou uma situação muito ruim. Já viram esse filme em algum lugar? Não. Uhum. Pois é, no Chile é assim também. Só que agora esse resultado aí mostra um pouco esse pêndulo, né? Esse pêndulo que tem sido a história chilena já democrática e de alternância de poder, vindo para a direita agora com força total, porque a votação somada da Yara com todos os partidos de esquerda não chega a 30%. Então é realmente uma combinação de votos, a sociedade dizendo não quero mais, e ficou entre o Cast, o próprio Kaiser, o Parisi também, que é uma figura ausente de partido relevante, é um economista outsider, que fez aí, se não me engano, 19% dos votos. Então, se você somar Kaiser com Parisi, com Cast, com a Evelyn, você tem aí uma vitória praticamente garantida da direita, inclusive com apoio já declarado da Evelyn, se não estou enganado, né? A Evelyn Sim. Declarou apoio já nesses dias. Então, é a volta da direita, e para um país que é muito mais organizado do que boa parte da América Latina. Fez as reformas necessárias, algumas das importantes reformas no período ainda da transição, reforma da Previdência, reforma da saúde, que até hoje funcionam nas devidas proporções bem melhor do que o resto da América Latina. Então é um país bem ajeitado, mas com essa cicatriz aberta. O fantasma Pinochet, você vê a mídia como reage quando fala da direita, extrema-direita, ultradireita, porque remete à figura do Pinochet, né, que ainda está muito, muito mal resolvida na história chilena. Uhum. Vamos ver então o discurso do Cast após esse resultado, ele que aponta então como favorito para o segundo turno. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real sea cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. La victoria real será cuando recuperemos la calidad de la educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y la victoria real será cuando tengamos una salud oportuna y eficaz para todas aquellas personas que hoy día esperan largos meses en una lista de espera para recuperarnos de esa
atrocidad que es la muerte de 40.000 compatriotas cada año en la lista de espera. Esa victoria será la victoria real. Y no será una victoria mía, será una victoria de Chile, que hoy recién comienza a dar sus primeros pasos en este triunfo en primera vuelta. Ô Luiz Felipe, você vê que o primeiro tema que ele fala ali é guerra às drogas, né? O narcotráfico. Narcotráfico. Eu acho que é uma novidade, levando isso a pleito. E lembrando uma coisa, essa questão de migração ilegal no Chile, exatamente antes da eleição do Boric, houve uma invasão, ao menos é o que muitos relatavam, muitos ativistas no Chile relatavam, uma invasão de venezuelanos e cubanos para fazer ativismo político no Chile. E foi o que gerou a queda do Piñera, ou a queda dos ministros do Piñera, que gerou um movimento para fazer uma nova Constituição no Chile, nos moldes da Constituição brasileira. Até bem pior que a brasileira, mas nos moldes da Constituição brasileira. Graças a Deus, os chilenos votaram contrário, uma vez que viram o texto final. Era uma aberração. Mas então já existe essa infiltração em todos esses países em que a língua ela é comum. É difícil você identificar se o cara é cubano, venezuelano, boliviano e está ali fazendo agitação em prol de um governo externo. Então aquilo no Chile se pronuncia agora. E vamos lembrar um outro tema que eu acho que é importante, que foi relevado aqui pelo Lobauer. Essa cicatriz de mau fechamento do período ditatorial do Pinochet, que gerou essa cicatriz política, essa cicatriz política foi em benefício da esquerda chilena, que se capitalizou em praticamente todas as eleições, até recentemente. Ou seja, não havia um candidato pronunciadamente da direita que falasse dos pontos positivos que foram conquistados a partir da ditadura do Pinochet, em que pese politicamente foi um desastre, em outros aspectos de organização de Estado e também da parte econômica, o Chile brilhou muito mais do que os outros países. Então, botou lá Chicago Boys. Chicago Boys na economia e olha, eu até peço aqui para quem está nos assistindo, busquem no Google a Constituição chilena e busquem aqueles artigos que tratam da educação. Porque foi uma Constituição feita durante essa ditadura militar do Pinochet. No entanto, a questão educacional, na minha opinião, é extremamente positivo, porque ela dá a soberania dos pais à educação das crianças. Ela não dá ao Estado. O Estado não é o soberano que vai ditar o que a criança tem que aprender ou não. É os pais que definem. E os pais que têm todo o zelo e a responsabilidade de fazer essa criação. Então a Constituição chilena protege os pais. Ela é pró-família nesse aspecto. E tem outras questões que a gente pode entrar mais tarde. Então o que eu acho que essa eleição do Kast traz? Se o chileno escolheu o Kast, vai ser a pacificação, na minha opinião, a pacificação de todo esse passado. Exatamente porque está tudo bem, entendemos que isso agora faz parte do nosso passado. Vamos integralizá-lo, assumi-lo como nosso e vamos olhar para frente. Eu estou vendo aqui que o Castro não está querendo fazer uma nova ditadura militar. Ele está só pontuando as questões positivas que foram conquistadas e que todo chileno de bom senso fala assim, é verdade. Custou, é verdade. Teve opressão política nesse processo. Agora, a gente precisa ver como o Chile se destaca dos outros países da América Latina em termos de desenvolvimento econômico, em termos até de liberdades individuais. Então tem todo um aspecto de estabilidade política. Então é isso que a gente precisa estar olhando. O Kast ele faz essa transição, na minha opinião, melhor do que qualquer outro candidato à esquerda. E lembrando também que o Kast esteve no Brasil até desde 2018, visitando a direita brasileira, vários membros da direita brasileira, inclusive a família Bolsonaro. Eu também conheci pessoalmente o Kast. Então acho que seria natural e muito positivo para o chileno escolher ele como sendo essa transição. Eu acho importante isso para o Chile, importante para a América Latina, pode dar uma boa, eu diria que régua, né, de como ter um país estável, de fato regrado por um Estado de Direito bem constituído, sem necessidade de reformas, que é o caso do resto da América Latina, e que agora está sendo direcionado por alguém que está pacificando o passado. Então eu vejo isso como sendo muito positivo, essa candidatura dele.
Então, assine a Brasil Paralelo por R$ 7,90 em planos com até 70% de desconto. Você vai ter muito conteúdo e esse R$ 7,90 que é pouquinho para você, pra gente faz muita diferença e vamos continuar as nossas produções, documentários, filmes e muito mais. Aproveite o QR Code na tela, aproveite o link na descrição desse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo.